Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Banda Podcast. Esta aqui é a 10ª emissão e temos aqui o nosso convidado especial, o Francis Okota, sim senhor. Francis, seja bem-vindo ao nosso Banda Podcast. Muito obrigado, Ivo. É um prazer estar aqui num dos maiores podcasts que Malanche tem. Ok. Conforme a gente prometeu, que íamos trazer aqui o Francis Okota para falarmos um pouco sobre o projeto solidário Jovens Unidos Podem Sim. Exato. O Francis Okota é um promotor da juventude que muito tem brindado ou levantado a cultura malangina. Vou pedir ao Francis Okota, olha, eu estou sempre a falar Francis. Não se preocupa. Hoje por hoje, vamos abrir essa exceção. Mas é Francis de Francisco, porque é o meu nome de registro. Okay. Então, o diminutivo de Francisco ficou Francis, né? Okay. Então, pronto, mas abre sempre essa exceção para as pessoas que tem ligeira dificuldade em pronunciar nessa. Ao invés de Francis. Ok. Francis, vou pedir a Francis que se apresente pelos nossos seguidores. Vai nos falar um pouco sobre como tem sido a trajetória nas suas atividades, nos seus projetos e tudo mais. Também quando começou como promotor de evento, né? Sabendo que muitas pessoas lá em casa ainda não sabem propriamente em que ano o Francis Okota começou como promotor. Exatamente. Olha, eu chamo-me Francisco Serrota Miguel, filho de Almeida Miguel Júlio e de Eva Serrota Antônio. Nasci aos 4 de março de 1900 e qualquer coisa. Eu sou um jovem bastante dinâmico, um jovem muito sonhador, um jovem que tem a ideologia de que nasceu para impactar milhares de jovens, para impactar o mundo da melhor maneira possível. Comecei a fazer eventos culturais, músico-culturais, há sensivelmente 6 anos atrás, no meu quintal, porque comecei a verificar, numa dada altura, que o bairro da Kizanga estava a se proliferar muitas coisas negativas no seio da juventude. Era um índice alarmante de delinquência, alcoolismo e tudo mais. Então, dentro do meu quintal, eu disse, calma, eu acho que eu posso fazer aqui, no meu quintal, alguma coisa para juntar jovens e tentar impactar eles de forma positiva. Foi que, com a ajuda de algumas pessoas lá mesmo, o Vino Capa e mais 2 jovens, ajudaram-me a construir o meu primeiro palco na minha casa de adobo, no quintal, e criei o conceito Quartas Quentes. Exatamente. Foi o meu primeiro projeto cultural, que foi, por sinal, bastante conhecido. Em pouquíssimo tempo, nós tínhamos do nosso quintal, a minha mãe, às vezes até, o meu pai principalmente, ralhava comigo, porque às quartas-feiras, a partir de terça, quarta e em diante, o quintal ficava super cheio, porque os jovens vinham para ver cultura, vinham para, no mesmo ponto de convergência, conhecer pessoas, interagir e encontrar uma outra dinâmica, né? A minha lógica sempre foi usar a cultura, usar a arte nos jovens para tentar ver, ou para tentar fazer ver os jovens de que com arte, com talento, você consegue criar a tua própria história de sucesso. Não precisas de roubar, bater e matar ou estar ligado a coisas ilícitas. Você pode usar aquilo que você gosta de fazer para que consigas trilhar um caminho aceito pela sociedade. Então, a partir das Quartas Quentes, nós fomos muito conhecidos. A partir daquele momento, 2, 3, 4 meses depois, não era só jovens do meu bairro, do meu lado, era jovens a virem do Ritondo, das Bananeiras, da Catepa, porque eu fazia questão de convidar artistas de outros lados para irem também ao nosso bairro, né? Numa primeira fase também era para tentar limpar um bocadinho o nome pejorativo que as pessoas têm do bairro da Kizanga. Quando se ouvia falar do bairro da Kizanga, pensava-se, é mata, o índice só tem lá drogados, só tem lá gatunos e tudo mais. Alguns até preferiam ir exatamente na carreira e deixavam os seus telefones. Pois. Por exemplo, tínhamos quase a mesma fama na Kizanga, mas com as Quartas Quentes,
aquilo começou a sair da cabeça das pessoas, porque aí já acontece, aí já tem, então as pessoas foram batendo boca sobre o evento. Sim. E as Quartas Quentes virou de alguma maneira referência por muito tempo, e a partir daquele momento nunca mais parei. Eu, como fui sempre muito criativo com relação a produzir conteúdos, a pensar projetos, a pensar a sociedade, sempre fui muito crescido a nível de, independentemente da idade, tentar fazer coisas que impactam outros jovens ou a sociedade. Criei o meu segundo projeto, que foi Turnê Interescolar, Turnê Interbairros Malães, mais cultura, mais cidadania. Foi um projeto que foi, assim, das maiores turnês músico-culturais que já aconteceu em Malães. Eu andei por quase 90% dos bairros, a nível da província de Malães, com uma carrada de artistas para fazermos eventos que aconteciam nos museques, nos bairros, nos campos de futebol dos bairros e em sítios no interior dos bairros, que fazia toda a diferença na vida das pessoas. Era um dia que as pessoas queriam que se repetisse mais e mais. Okay. E adicionamos dentro desse projeto, além daquilo que é a promoção artística malangina, que é dar a oportunidade aos jovens artistas malanginos de mostrarem o seu talento, arrecadamos donativos durante todo o processo, durante toda a turnê, em todos os bairros onde a gente passava, e depois dali nós fizemos a entrega a pessoas de caridade. Okay. Nessa fase entregamos para pessoas mesmo do meu bairro, e fui sempre, nunca mais parei. Eu comecei a ficar viciado com isso, comecei a achar que tenho algum futuro nisso, e num ato de sobrevivência e num ato de acreditar que as coisas, os sonhos podem se realizar. Sim. Eu fui fazendo outros projetos, fui fazendo outros eventos, e hoje sou o Francis que sou, né? Bem falado, mal falado por uns, é sempre normal que isso aconteça, mas continuo eu a fazer o meu trabalho. Tive outros bons projetos também, como a Turnê Interescolar Malães, que eu trabalho com os colégios e nós vamos fazendo festivais escolares. Tem as Quintas VIPs, que também foi uma grande referência, e acima de tudo criei aquele que é um dos maiores projetos de talentos a nível da província de Malães em tempo de pandemia, que foi o Caça Talentos Malães. Exatamente. Não, infelizmente, por motivos de forças maiores, não conseguimos terminar, ficamos até a meias finais, faltando a realização da grande final. Por meio de algumas coisas que foram surgindo ao longo desse período, acabamos não terminando, mas para todos que fizeram parte dessa plataforma, realmente foi uma experiência muito agradável. Nós conseguimos impactar mais de 300 pessoas, direta ou indiretamente, ao concurso. Nós tivemos só no sistema de votação mais de 4.000 votações para as categorias que nós tínhamos dentro desse concurso. Portanto, foi um concurso que marcou a vida de muitos artistas, muitos fazedores culturais em Malães. Ok, para todos que participaram neste projeto Caça Talentos, visto que não terminou ainda, não foram até a fase das finais, chegando até meias finais, será que ainda podemos aguardar por uma final deste mesmo projeto Caça Talentos? É meu sonho. Eu acredito piamente que se não realizarmos uma final, o projeto não vai morrer. Nós temos uma grande dificuldade da acreditação de jovens que tenham potencial para fazer alguma coisa, por parte daqueles que podem potencializar as nossas ideias para tornar elas um bocadinho mais abrangentes. Okay. Eu digo isso porque eu fiz o Caça Talento com 80% ou 90% fundos próprios ou meus próprios, e sem muitos apoios, quer a nível institucional, quer a nível particular, de pessoas que podiam ajudar. Tive, sim, o apoio de pessoas singulares, pessoas que acompanhavam o meu percurso enquanto promotor e conseguiram perceber a visão que eu tinha para a realização deste evento, e tive o apoio por parte da biblioteca provincial, a qual eu devo estender os meus agradecimentos por, na primeira oportunidade que tivermos, acreditarem no projeto e abrirem as portas para que conseguíssemos realizar lá as etapas todas, desde o casting, a primeira eliminatória, a segunda, a semifinal e tudo mais. Ok.
Olha, ficou então aqui uma apresentação breve do nosso promotor da juventude, Francis Okota. Bom, vocês ouviram apenas Francis Okota como promotor. Agora, atualmente, o Francis Okota está com um projeto que eu acho muito bonito, um projeto solidário que está a ajudar pessoas desfavorecidas. E é um projeto que, de facto, deveria ser abraçado pelos nossos empresários, né? Se eles tivessem a visão que muitos outros empresários têm. É um projeto muito bonito. Nunca é demais ajudar os mais necessitados, porque dizem há mais bênção em ajudar do que receber. Exatamente. Okay. Exatamente. Olha, para todos que estão a nos acompanhar, eu vou pedir que compartilhem esta emissão nos vossos grupos, nos vossos perfis, para termos mais pessoas aqui a nos acompanharem, porque vamos abordar aqui um tema de bastante importância. O projeto do Francis Okota, acredito eu, que requer de mais membros, certo? Sim. Requer de mais membros, mas vamos falar isso mais em frente. E eu gostaria agora de saber do Francis Okota, como é que surgiu a ideia de realizar um projeto como esse, um projeto solidário como este, grande. Sei que acho que a primeira atividade do projeto grandiosa foi com o jovem Edivânio. Sim. Foi com o jovem Edivânio. Sim. Então, como é que surgiu a ideia de se apegar num projeto como este? Bom, eu tenho a alcunha, né, de promotor da juventude. E eu tento sempre passar a visão ou a ideia de que, com a responsabilidade que eu tenho a nível social, o que eu faço tem alguma influência para as pessoas. Certo. Então eu sempre podia não ter mostrado como agora faço, mas sempre procurei de alguma maneira, com projetos socioculturais, poder ajudar de outra maneira que não fosse solidária artistas a nível da província de Malange. Okay. Sempre esteve ligado à juventude e à solidariedade. É um tema bastante discutido e bastante controverso, porque há pessoas que defendem que a juventude está perdida, que a juventude não pensa a sociedade, não pensa amor ao próximo. Okay. E há aqueles que estão ali para provar que existem dentro da sociedade jovens que pensam amor ao próximo, que estão dispostos a ajudar o próximo, ajudar sem olhar a quem. Tanto é que 2016, quando eu fiz a turnê, eu já tinha essa vertente solidária, arrecadar donativos para poder ajudar. Sim. Só que ali também estava no processo de criação da minha identidade como promotor. Hoje eu tenho mais expansão do que eu tinha 4 anos atrás. Eu tenho mais seguidores hoje que não tinha anteriormente. Pois, então, olhando nisso, e eu sendo referência para jovens, nunca é demais associar esse sonho de poder ajudar, esse sonho particular de poder ajudar outras pessoas, partilhar essa vontade com mais pessoas, influenciando eles a pensarem como eu. Então, foi que a coisa de quase um mês atrás, deparei-me com a citação do Edivânio. E assim que eu olhei a história, eu prontamente decidi ajudar. Eu sabia que se de alguma maneira ajudasse só com meus próprios não seria o suficiente. Eu precisava tornar de alguma maneira a história viral. E que eu tenho a plena certeza de que muitas das pessoas ou muitos dos meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu trabalho e não só, podiam ver a história, se compadecer e também ajudar. E assim foi. Eu peguei, por acaso os colegas de escola do Edivânio que estudaram com ele já haviam criado uma campanha. Já, inclusive até um dos meus irmãos foi colega dele. Pois. Também já havia me apresentado uma sugestão como essa. Pois. Já estavam a fazer a campanha, só que se calhar de alguma maneira a campanha não estava a pegar, não estava a viralizar como tal. Eu também decidi ajudar. Eu disse, ao invés de criar mais uma campanha, vamos abraçar essa que é com o objetivo comum de todos, ajudar o Edivânio. Então comecei a mobilizar contactos,
tempo, esforço, visão estratégica para divulgarmos. E lancei em todas as minhas redes sociais, abracei a causa e de repente, começaram a surgir coisas, começaram a surgir pessoas. Na verdade existe em Malanche muita gente a querer ajudar, existe. Só precisam de causas que venham à tona para eles se disponibilizarem em ajudar. E eu nem estou a falar de pessoas super ricas, com muito dinheiro. Estou a falar mesmo de pessoas simples, que do pouco que têm um coração grande que também querem ajudar. Durante esse período, eu ia lançando um slogan nas redes sociais de motivação, que é Jovens Unidos Podem Sim. Jovens Unidos Podem Sim, na verdade, é um movimento socio-cívico com o objetivo de congregar muitos jovens que comungam os mesmos valores para, em conjunto, apoiarem ou potencializarem ou ajudarem causas sociais solidárias. Penso que pode ter um mentor do projeto. Sim, Jovens Unidos Podem Sim, eu sou o mentor do projeto. Então eu fui dizendo às pessoas que unidos, nós os jovens somos invencíveis, somos imbatíveis, nós conseguimos fazer. Se nos tornarmos unidos, nós conseguimos fazer. E isso foi se repercutindo muito na questão dos seguidores que eu tenho. Então as pessoas começaram a se rever e começaram a ajudar. E nós fomos recebendo donativos, nós felizmente conseguimos algumas coisas, o Edvânio que fez toda a diferença. Conseguimos alimentação, remédio, conseguimos valores monetários, ajudamos a mãe. Já agora um abraço para a tia Vivi também. Fomos ajudando, conseguimos que de alguma maneira o Edvânio começasse a sentir que há esperança no fundo do túnel, estás a ver? Existe uma luz no fundo do túnel. Havíamos conseguido que ele voltasse ao hospital para fazer a reavaliação do estado clínico e que depois devia haver os procedimentos seguintes, porque já tinha tomado conhecimento de que havia um Edvânio, havia uma história do Edvânio a Ominar-se, ou ação social, que depois decidiu também ajudar a nível governamental. Então nós estávamos já a tentar canalizar todos os recursos possíveis que podiam vir dali da ação social para o Edvânio. Tanto é que, infelizmente, não sei, não conseguimos entender a vida de como ela é, só Deus sabe. Nós acabamos perdendo o Edvânio no momento em que ele mais estava a ter esperanças. Como é que o Francis sentiu-se depois de ver o Edvânio partindo para a sua última morada? Foi terrível, despedaçou-me o coração. Primeiro porque nós falávamos bué. Um dia antes dele falecer, eu estava na casa dele, passamos umas 2 horas, inclusive fui com a Fabiola Pontes, fomos juntos à casa dele, levamos uns apoios que nós conseguimos, conversamos bué, estávamos a pensar em jogar futebol no final de semana seguinte, em nome dele, ou seja, a ideia era fazermos uma partida de futebol. Eu perguntei para ele o que ele mais sentia falta, por exemplo, ou o que a condição dele não lhe permitia fazer naquela altura. Ele dizia que, estava condicionado agora, o andamento e tudo mais, já não se podia mexer muito, mas gostava de jogar futebol. E eu disse, calma, então nesse final de semana vamos jogar futebol, tua equipa versus a minha equipa. Os teus amigos e os meus amigos, vamos dividir, vamos fazer uma equipa de futebol e vamos meter aqui mesmo em frente da tua casa, tem um campo, vamos jogar, tu vais nos assistir, vais apoiar a tua equipa. E conversamos, mano, ele era muito comunicativo, era um jovem super inteligente, que infelizmente a diabetes levou. Foi duro demais, porque até a mãe dele disse que partiu num momento em que até ela, enquanto mãe, que assistiu o sofrimento do filho durante muito tempo, estava a ter esperança de que muita coisa iria mudar, estás a ver? E infelizmente ele partiu. Dali, sabendo da responsabilidade social que eu tenho, não mais parei.
E eu penso que nunca vou parar, mesmo que tentem. Há tempos, há coisa de 2 semanas, eu andava por ali, eu estava a tratar um documento para um evento que eu estava a fazer. Andava pelo Valódia. Sim. Assim que eu ia passando pelo Valódia, passei o palácio para a escola 74. Tá bom, vou cortar aqui o Francis. Vai já continuar essa história aqui, porque acho que é algo atual. Sim, sim. Francis vai contar já esta história. E eu gostaria antes pedir a todo mundo que está a nos acompanhar, se tiverem algum contributo para deixarem aqui, ou pergunta a fazerem ao nosso promotor da juventude, Francis Okota, esse é o momento de deixarem aí os vossos comentários. Para já, gostaria de mandar um abraço ao Picasso Riquinho, que manda um outro abraço aqui para o Francis Okota. Ele diz: promotor da juventude, um forte abraço, irmão. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado. E também tem o Luzênio, gostaria também de mandar um abraço aí para o Luzênio, também está a nos acompanhar. Ele manda abraços para mim, não é? Okay? Diz: quem sai do Madruga alcança sucesso. Bora lá e vou dizer. Verdade, mano. Verdade. Estamos verdade. juntos e vamos continuar com isso, trazendo informações para vocês por intermédio do nosso Banda Podcast. Agora, o Francis estava aqui a falar já sobre... Estava aqui a contar uma história que eu vou já dar aqui o tempo ao Francis para poder continuar a história. Mas antes, gostaria também de saber dos membros da produção se tem uma questão a apresentarem ao Francis. Alguma questão? Não tem nenhuma questão, então vamos prosseguir aqui com a história que o Francis estava a contar para nós. Pois, a mais recente e a que viralizou aconteceu a coisa de duas semanas. Eu ia passando pelo Valódia, depois de eu passar o palácio em direção a 74, eu viro. Assim que eu viro, eu deparo-me com uma senhora e uma bebê sentadas, ela com um ar bem abatido. Eu juro que eu tentei avançar, mas alguma coisa falava que eu tinha que parar e voltar. Eu não sei, é divino. E aí eu disse, ok, eu não tenho dinheiro aqui para ajudar, mas eu vou voltar. Pelo menos tentar confortar um bocadinho o coração dela, nem que for com palavras, com abraço, qualquer coisa. Só acho que, tipo, ela deve ter alguma coisa para falar. Sim. Precisa de alguém para ouvir. Eu voltei. Apresentei-me, disse que chamava-me Francisco e tudo mais, e que eu era promotor, fazia eventos e tudo mais, e estava ligado a causas sociais. Ela explicou-me qual era o nome dela. Fiz aí uma sondagem, né? Uma enquete básica para tentar perceber a história. E ela contou uma história. A primeira coisa que eu lhe disse o nome dela é Dona Evita. Um abraço, Dona Evita. Eu disse, Dona Evita, eu não posso garantir e eu não te vou garantir que vou fazer tudo para que a tua vida mude. Mas acredita nos teus sonhos. Podem se realizar. Acredita que a tua vida pode mudar. Ore muito. Seja forte. E vamos nos ver. Ok. Pedi autorização para postar a história dela. Ela disse que podia postar a história. Olha, quando eu me deparei com a história que o Francis postou no Facebook, eu, na verdade, já conhecia a senhora. Já via também ela assim nas ruas, pedindo ajuda. E só que, infelizmente, eu tive um pensamento, acredito que o tipo de pensamento que muitos têm. Exato. Muitos, ao olharem para aquela senhora, acabam pensando logo que talvez tenha algum problema mental. Pois. Acabam pensando isso. E foi o que eu pensei também. Pensei que ela tem algum problema mental. Mas quando eu vi a história que o Francis publicou no Facebook, eu consegui perceber que ela ainda tem uma capacidade mental boa para fazer a explicação do que se passa com ela. Tem. Nós falamos, só para ter uma noção, ela disse-me que na condição em que ela se encontra com a deficiência, que não é natural, foi provocada pela sua própria mãe. Sim. Ela, aos 11 anos, foi acusada de ter roubado 500 ou 1000 kwanzas à mãe, que no final das contas a mãe
havia pegado o dinheiro, embrulhou na ponta do pano, como as mães fazem. Sim. Só que ela trocou o pano, ou seja, ela foi procurar no outro pano, e o pano onde tinha o dinheiro, ela estava num cantinho escondido. Logo a mãe deduziu que fosse ela que roubou, debateu, pegou no mesmo pano, enrolou ao pescoço, meteu gasóleo e ateou fogo. Só depois dela ficar meio... Sabe como é que a pessoa queima? Fica bem vermelha. Atirou água. Depois aconteceu todo o processo, os vizinhos, não sei o que, polícia e tudo mais. Ela disse-me que até a mãe dela chegou aí presa, só que ela era pequena e não tinha ninguém para cuidar dela. Então a mãe dela não ficou muito tempo presa. Tinha que sair para cuidar dela. Só que quando voltou, a mãe dela, ao invés de ficar com ela no hospital com os melhores cuidados médicos, tirou ela ou fugiu com ela do hospital e começou a cuidar dela em casa. Por isso é que a cicatrização da ferida que ela teve lhe fez ficar com a sequela que se verifica nas fotos. Ela tem 3 filhas e estavam praticamente a enxotar da casa onde ela estava a viver. Que para muitos aquilo pode não ser casa, de verdade seja dita. Mas estavam a lixotar dali, porque estava a dever, não estava a conseguir pagar. Ela só saía às ruas para conseguir comida, para sobreviver. Ela já não tinha sonhos. Sabe quando você vê uma pessoa que não tem perspectiva de vida, que a única luta é só mesmo para alimentação. Consigo entender isso. Estava assim, nesse estado. Ela não tinha sonhos. Ela só precisava do que comer na hora. E ela não comia tudo. Ela, além das 3 filhas que tem uma irmã, cuida de uma irmã. Ele pegou pequena, agora está com 12 anos. Ele pegou pequena, está com ela na mesma casa, vivia nas mesmas condições que ela vivia, mas sempre lá. Ela usava a menina para cuidar das crianças pequenas, porque ela tem 2 pequenas, enquanto ela saía para ir às ruas para encontrar comida. Pronto. Depois dela me contar a história, eu tive que me contar que era para não chorar na frente dela, só despedi, pedi que fosse forte, que orasse muito. Pedi autorização para postar a história dela, ela autorizou. Cheguei em casa, falei com uma pessoa amiga que o coração estava partido porque encontrei alguém assim, mas eu de todo o coração não consigo mudar a vida dela sozinha, mas eu tenho a plena certeza de que as pessoas que me seguem, as pessoas de bom coração que existem por essa Malanche, depois de ouvirem a história, vão se compadecer e vão decidir ajudar. Fiz o copyright da história, preparei a imagem, lancei nas redes. Quase 30 minutos depois, viralizou. Estava a receber chamadas, mensagens de pessoas. Eu disse aleluia, obrigado Deus, porque agora sim vamos começar a fazer alguma coisa. Fui dando explicações, fui postando mais que pude aos grupos e tudo mais. Lembrei-me que em determinado momento, no caso do Edvânio, havia um outro grupo que também estava a fazer a sua campanha para ajudar o Edvânio. Eu disse, como a causa é única, o objetivo desse grupo também é ajudar pessoas. E o que eu estou a tentar fazer também é ajudar pessoas. Vou lançar a história. Família, temos aqui esse caso. A história é assim, assim, assim. Está aqui. Vamos avançar ou não vamos avançar? Pode dizer para os nossos seguidores qual é o nome desse outro projeto? Projeto Cudibaquessa. Projeto Solidário Cudibaquessa. Lancei. O pessoal disse, vamos, é agora. Ampliamos o campo de divulgação. Eles a baterem do outro lado, eu a bater do outro lado, unidos pela mesma causa, e aí ninguém mais nos parava. Fomos lançando. Pegamos um dia para recolher os donativos, que foi no dia 5 de novembro. Juntámonos aí em frente ao 4 de fevereiro,
E eu acho que nesse dia a dona Evita recebeu alimentação mais do que ela teve nos últimos 2 anos, num único dia. Ela conseguimos alimentação para quase mais de um mês para ela. Conseguimos roupas, conseguimos doadores para pagar a renda de casa, conseguimos pessoas que vão inserir a filha em idade escolar no sistema de ensino, conseguimos pessoas que vão tratar da identificação, né? Porque eles não estão sem registro dela e das crianças, ninguém tem registro. Começamos a canalizar de maneira estratégica aquilo que eram os recursos que estávamos a receber e comecei a perceber que, ao invés de darmos já a comida feita, devíamos ensinar a Dona Evita a caçar. Sim. Então foi que, da quantidade dos donativos que nós recolhemos, sim, nós decidimos, em conjunto com ela, formalizar uma bancada de ciência, um micronegócio para ela. E ela tem demonstrado uma garra muito grande, porque se as pessoas achavam ela incapaz de fazer alguma coisa e para isso achava que a melhor forma para ela era ir na rua e pedir esmola, estão muito enganados. Ela tem muita força de trabalho, de trabalhar. Ela só precisava de uma oportunidade, só precisava de um incentivo para que ela conseguisse fazer a sua própria comida em 90%, sem depender das pessoas das ruas, das esmolas das ruas. Sim. Então criamos a bancada para ela e ela hoje, felizmente, já não está nas ruas. Agora tem um pequeno negócio? Tem. É uma microempreendedora, se assim podemos chamar. Pois é. Tem o seu próprio negócio, a sua própria bancada, onde ela pode ir gerindo e tirando o básico para tentar satisfazer as necessidades diárias que ela tem. Conseguimos tirar ela da casa onde ela estava, encontramos uma outra casa e, por meio de um doador que decidiu apoiar, vai pagar a renda de 1 ano de casa para ela. Ou seja, em 1 ano ela não vai ter que se preocupar em pagar renda. Tem pessoas a ajudarem na questão do negócio dela, aumentar um bocadinho mais a ampliação da bancada dela para atrair um bocadinho mais de clientes. Quando fui visitar a última vez, ela disse-me que precisava de certos produtos para aumentar a clientela na sua bancada. Lancei, há pessoas que vão comprar fraldas descartáveis que é para ela revender, há pessoas que vão comprar um saco de carvão para ela vender, há pessoas que vão comprar bombom para ela vender fuba na bancada, para moer e vender fuba na bancada. Sim. Portanto, não tivemos a presença do Estado, gostávamos que assim fosse, mas é uma vez mais jovens unidos a poderem ajudar alguém. Então, ela está mais sorridente hoje. E é da satisfação de todo jovem que pode ajudar. Pois, veja que quando lançamos a história e os donativos que fomos recebendo é 90% jovens. Jovens como nós, de média idade, dos 15, 16 até os 27, 28 anos mais ou menos. Jovens que mandam mensagem a dizer: eu não tenho muito, mas eu tenho isso. Okay. Mano, o importante é ajudar. Independentemente de quanto é que você está a ajudar. Okay. Então, Jovens Unidos podem sim, acaba sendo uma plataforma aberta para apoiarmos causas sociais, quer por iniciativa de outras pessoas, quer por iniciativas nossas. O importante é ajudar sem olhar quem. Ok. Francis, durante essa correria toda da recolha de donativos para a Dona Evita, em algum momento a organização pensou em recorrer à administração municipal ou ao governo para ver se eles também pudessem dar uma ajuda ou um apoio neste grande projeto? Olha, para o Edvânio nós conseguimos atrair a atenção da ação social.
Chegou meio que tarde, mas conseguimos. E estávamos a ver de forma estratégica como devíamos direcionar os possíveis recursos que iriam de vir. Com a Dona Evita, eu usei o mesmo link que eu tinha, por ser uma causa de igual modo social que afeta uma sociedade. Sim. Usei o mesmo link e passei a mensagem do caso, mas infelizmente não tivemos nenhum pronunciamento. Recebi ligação de alguém ligada ao governo, justamente por parte da JMP-lá. Disse-me que iríamos nos encontrar para tentar perceber a história, para eu poder levar à casa da senhora para se fazer um levantamento em loco lá da situação dela. Mas infelizmente não conseguimos materializar isso por motivos de forças maiores, não porque eu não queria. Da maneira como lançamos a informação, a história da Dona Evita, se realmente existe por meio das administrações e tudo mais, pessoas humanas e pessoas que de alguma maneira estejam ligados aos veículos de comunicação atuais, que sejam as plataformas digitais, inclusive fizemos rádio falando sobre a mesma, devem ter ouvido. E eu tenho a plena certeza que ainda não fizeram, hão de fazer, porque a ajuda que a Dona Evita precisa é uma constante. Não é simplesmente de um dia para o outro. Nós fizemos até aqui a nossa parte enquanto jovens, enquanto sociedade civil, mas é necessário que o Estado também intervenha, principalmente na questão das crianças e na questão da habitabilidade. Se o Estado é um ente de bem, que quer ver bem aos seus cidadãos, não vai permitir que a Dona Evita, incapaz, agora com micronegócios já tem algum poder aquisitivo, alguma coisa para fazer, mas ela ainda sem muitas saídas, não vai permitir, o Estado não pode ou não vai permitir que ela viva nas condições em que vive. Okay. Olha, eu entrei para a casa dela e foi duro, mano. Tu consegues perceber que o que nós temos é um luxo e nós nem temos muito, mas o que nós temos é um luxo comparando ao que ela tinha ou ela tem até agora. Mano, nem vou entrar aqui em detalhes. Pois é. É terrível. Até porque o Francis compartilhou algumas fotos Exatamente. da realidade da Dona Evita, da residência em que ela estava. Exato. Porque só não podemos ver ainda a casa em que está atualmente. Mas, olha, eu gostaria até, não sei se nós somos agora, não sei se agora já somos acompanhados pelos membros do governo ou membros da administração. Mas caso esteja aí alguém que seja membro da administração, governo provincial, é uma boa causa que o nosso promotor aqui tem trazido para a nossa província de Malães, em companhia com os outros membros pertencentes da mesma organização solidária. Eles conseguiram tirar da rua uma senhora que sobrevivia praticamente de esmolas. E muitos de nós pensamos que essa mesma senhora tinha uma demência, pensávamos que ela tinha problemas mentais, mas graças ao projeto solidário Jovens Unidos Pode Sim, nós conseguimos ter a noção de que a senhora não é uma demente, mas sim estava naquela situação porque ela precisava sustentar a sua família. E graças a este projeto solidário, a Dona Evita saiu das ruas. E é bom, é uma grande satisfação para todos nós, não é para todos nós, porque quando nós recebemos turistas para a nossa província de Malães, muitos deles passam por aí e encontram muitos jovens nascendo de rua e dizem, Malães tem muita gente na rua, muita gente sem teto. Exato. Muita gente sem teto. E eles ficam a perguntar o que é que se passa realmente com esta província. Com uma iniciativa como essa, eu acredito que mais jovens, mais senhoras vão sair das ruas e vão conseguir ter algum negócio, assim como a Dona Evita conseguiu, graças ao projeto solidário que se implementou na província de Malães. Exato. Então, governo, administração, essa é uma boa hora para apoiarem aqui o projeto e verem se tirem mais pessoas das ruas. Exato. E vamos passar agora boa imagem para os turistas que vêm cá em Malães visitar, sabendo que Malães é uma das províncias com muitos pontos turísticos. Exatamente. Então, vamos evitar isso aí. Bom, Francis... As pessoas... não é uma regra geral, mas as pessoas
têm a mania de avaliar, comparar ou criar histórias sem conhecer a realidade. Dos episódios de violência que a Dona Evita foi contando, o pior que ela teve que lidar, além da condição física dela, é as pessoas dizerem que ela estava naquela condição porque era bruxa e foi queimada, ela estava naquela condição porque foi roubar e lhe apanharam e lhe queimaram. Ou seja, as pessoas julgam pela aparência e tiram as suas próprias conclusões sem enxergar ou sem procurar saber a verdade. Então, para você que está aí em casa, nunca julgue pela aparência. Nunca faça isso. Nunca julgue pela aparência. Okay. Procura conhecer o outro lado da história, porque poderá te surpreender muito. E é um grande exemplo que nós tivemos aqui com a Dona Evita. Então sigam aqui o conselho do Francis Okota. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Isso aqui acho que todo mundo sempre ouve falar, e até pelo livro. Pois. O livro é um exemplo que mais se aplica neste ponto de vista. Não se julga o livro pela capa. Não é o facto de vermos alguém num estado que devemos ter conclusões. Achar que é, exatamente. Pois é. E as pessoas dizem, ela está na rua a pedir esmolas porque quer, ou porque acha que é o meio mais fácil de extorquir pessoas e tudo mais. Não, se ela, só para teres uma ideia, se ela realmente gostasse das ruas, sim, se ela realmente gostasse de pedir esmolas, nem teria um negócio. Independentemente do que ela recebeu, ela ia voltar nas ruas. Mas ela disse-me com toda a alegria do mundo, e isso fez-me ganhar o dia, de que papá, eu não sei como é que eu vou te agradecer, mas eu sei que com esse negócio com que eu recebi, já não vou ir nas ruas, por exemplo, sair de manhã até à noite, às vezes sem a certeza de que voltarei com alguma coisa em casa, para dar de comer nessas crianças. Já tenho um bom negócio, então vou fazer um negócio aqui na bancada. Ou seja, tu consegues perceber que alguém tem determinação para ir atrás dos seus sonhos, depois de tu dares a oportunidade dela poder sonhar, né? Não cortar as asas, dar as asas, ou seja, dar ênfase aos seus sonhos, às suas metas, aos seus objetivos, que ela facilmente vai começar a andar, tipo, a seguir o seu rumo. Então, para toda a gente, ao projeto solidário Cotopaquessa, que também esteve diretamente ligado ao processo, sem descorar, o mérito todo é nosso, de toda a gente envolvida e principalmente de todos aqueles que tiraram o seu pouco para apoiarem, que se deslocaram até o 4 de fevereiro para levarem algum donativo, dizendo, eu vi a causa e me compadeci e trouxe aqui o pouco que eu tenho para ajudar. Toda a gente que ajudou tem o mérito dessa vitória, ou seja, a vitória de todos nós. Yeah. Francis, pode nos dizer quem é o mentor do projeto Cotopaquessa? Olha, é uma jovem de nome Kayana. Yeah. Por acaso eu conheci no dia em que faleceu o Edvani. Portanto, também eram jovens solidários e tudo mais. Conhecemos ali, trocamos contactos e fomos manter, porque eu sabia que mais tarde ou mais cedo a gente ia precisar unirmos as forças em prol de uma causa comum. Okay. Então, a mentora do grupo chama-se Kayana e é um grupo também bastante bom, com jovens com bom coração, que de alguma maneira querem ajudar, e é bom que surjam grupos assim, porque de alguma maneira a responsabilidade social não é só do Estado. Okay. Nós, enquanto sociedade civil, individualmente, cada um de nós tem esse dever ou essa obrigação de poder ajudar o próximo, independentemente se tiver algum laço familiar ou sanguinário com a pessoa que se vai ajudar, mas tentarmos tornar o mundo um bocadinho melhor sem esperar o Estado. Okay. Também deve ser uma obrigação, um dever de todo cidadão angolano. Okay. Yeah. Bom, pessoal, se vocês ainda tiverem aí questões ou contributos para apresentarem aqui ao nosso programa, esse é o momento, porque vejo que até agora mais ninguém deixou aí um contributo. Mas nós vamos prosseguir com a nossa conversa com o Francis, mas antes, membros da produção, alguma questão? Não, eu queria agradecer gestos como esse, não é fácil, e porque disse que
Olha, estás muito distante, acredito que não estão a te ouvir, então agradecer se viesses nesse lado para poder pelo menos segurar o microfone e falar as coisas. Ok. Yeah, vamos ouvi-lo aí. Ok. Quem fala para vocês é o Gilson, que é o Jaimito, vamos ouvi-lo. Estava a dizer agradecer. Aproxima mais um pouco o microfone. Estava a dizer agradecer a organização do Francis por ter feito esse gesto maravilhoso. Fizeste sentir o ditado de que os jovens são a força motriz de uma sociedade. O ato em que você fez representou a todos os jovens. Ao mesmo tempo, você tiraste da cabeça dos mais velhos de que nós só estamos inclinados para o mundo das drogas e bandidagem. E que venham mais projetos como esse. Nós aqui, esse Digital World, estamos aqui de braços abertos para apoiar, para ajudar no que for preciso. O Ivo sabe disso, o Vinícius sabe, o Anselmo sabe disso. Okay. Só não apoiamos se calhar porque a informação nos chegou mais tarde, mas a vontade não nos falta. E das próximas vezes, conte conosco que nós também estaremos lá a fazer a nossa parte. Ok. Foi então assim o contributo do Jaimito. Vamos ouvir agora o Vinícius. Bem, na verdade, Francis, obrigado por estar aqui conosco. Olha, diante desse tema, na verdade, não tem questões, só tem mais contributos, estás a ver? Tem mais contributo, porque diante dessa causa e esse projeto bonito que vocês assim criaram para ajudarem pessoas necessitadas, acaba me dar a entender uma outra coisa, estás a ver? Para além de nós, os jovens, outros caírem nas drogas, outros tipos de vício, digo isso àqueles que são formados, acadêmicos. Estão mais com a linhagem de simplesmente crescer, ter um emprego e pronto. Sem saber que com o pouco que eles têm, há pessoa que não tem nada e eles podem conseguir também fazer aquela pessoa que está aí no chão crescendo, estás a ver? Pode fazer crescer. E a partir desse momento você me abre essa visão, estás a ver? Porque a nossa vida e de restantes só se baseia na luta de ter um crescimento individual, percebes, né? Então, a partir de hoje, você me abre outra visão e eu queria mesmo também fazer-te a pergunta, o que é necessário para estar com vocês nesse projeto? Porque nós aqui, esse Digital, aqui não deixamos nada de fora, queremos estar dentro mesmo, para e passo. Ok. O Vinícius deixou uma questão. Influenciamos mais um jovem, isso é muito bom. O Vinícius deixou uma questão, acredito que todos aí ouviram, e vamos agora ouvir a resposta do Francis Cota. Olha, não existe um padrão para entrar dentro desse movimento cívico. Basta ter um coração bom e a vontade de querer ajudar. É um movimento sem fins lucrativos. É um movimento que está a congregar jovens de todos os estratos, conangas, pessoas que têm algum trabalho. Conangas são pessoas que não trabalham. Ok. Conangas, pronto, não têm um trabalho de momento, né? Conangas que não têm trabalho de momento, sim. Pois. Jovens que têm um coração que quer transbordar amor para outras pessoas, tornar a vida um bocadinho melhor, ou essa experiência de vida, porque perceba uma coisa, nós estamos dentro de um ciclo entre a vida e a morte, nós temos uma passagem, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar nesse mundo, quantos anos nós vamos ficar nesse mundo. Então, a cada dia que passa é uma bênção para ti, que você pode replicar essa bênção para ti, alegrando a vida de uma outra pessoa. É impossível nós mudarmos o mundo, mas é possível nós mudarmos um bocadinho a realidade das nossas vivências, das pessoas que nos rodeiam, o mundo ao nosso redor. Então é com esse pensamento que nós não temos estereotipos para entrar. Mas não quero entrar, entra. Tenho vontade de querer ajudar outras pessoas, sempre foi o meu sonho, entra. Eu quero entrar porque eu tenho uma capacidade e eu quero fazer isso, por exemplo, por mês, eu quero ajudar alguém por mês, então o movimento acaba sendo esse funil
ou esse elo de ligação entre as causas sociais e pessoas que querem doar, então eu vou entrar justamente porque eu também quero ajudar. Certo. Entra. Está aberto para toda a gente. Está aberto para toda a gente querer fazer parte do movimento. Jovens Unidos podem sim. E eu tenho uma plena certeza de que unidos nós conseguimos mudar a vida e a realidade de muitas e muitas pessoas. De fato. Yeah. Francis, até o momento o projeto Jovens Unidos Podem Sim conta com quantos membros? Somos 5 nessa altura. 5. Não, 5 comigo. 4 mais contigo 6, Vinícius. Boa! Boa. Já temos 6 com Vinícius. Somos ligeiramente jovens. Como é que eu digo, a ideia do projeto já existe há muito tempo e eu tenho vindo durante esse período a fazer questão de deixar isso patente, né? 1 ano e meio, 1 ano e pouco, a postar Jovens Unidos Podem Sim, Jovens Unidos Podem Sim, Jovens Unidos Podem Sim. Transformar ele num movimento cívico-social para incluir ou para a inclusão de novos membros. Começou quando abraçamos a primeira causa do Edvânio. Individualmente entrei, comecei a fazer e eu comecei a receber telefonemas de pessoas a perguntarem o que é que podiam fazer para entrar. Eu disse, não, eu estou aberto a isso. Eu consigo fazer, mas se tiver mais alguém, tiver o Ivo, tiver o não sei o que, juntos, vamos dar a cara por isso. Então, comecei a meter. E depois, com a causa da Dona Evita, comecei a meter mais. Inclusive, esse final de semana, vamos ter uma reunião com membros ou pessoas que interessaram-se pelo projeto e querem fazer parte. Vamos reunir, vamos nos conhecer, vou apresentar a ideologia do projeto, a visão, a missão do projeto. A partir do momento que eles acordarem ou aceitarem, nós vamos começar a trabalhar em outros projetos sociais também. Tem muitas e muitas causas que existem em Malange, que eu tenho a plena certeza de que algumas delas nós podemos, enquanto sociedade civil, enquanto jovens comprometidos em ajudar, em tornar o mundo um bocadinho melhor, vamos conseguir realizar ou vamos conseguir fazer. Eu tenho a plena certeza disso. Ok. Então, para quem desejar fazer parte do projeto solidário, como é que eles devem entrar em contato com a organização ou o Facebook? Olha, ainda não temos uma página. É por meio do contato mesmo. Posso deixar o contato? Né? Pode deixar o contato. 93. O perfil também no Facebook. Francis Ucota é o meu nome. Francis Ucota Promotora é a página onde eu posto os meus trabalhos e tudo mais. O contato é 936 944 883. Vou repetir. 936 944 883. Se você tem um coração bom, se você quer ajudar, se você quer estar ligado a causas sociais, se você quer se unir a um grupo de jovens para comungar valores aceitos em sociedade e tentar tornar o mundo um bocadinho melhor, então junte-se à causa. Juntem-se aos jovens que unidos poderão fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Okay. Yeah. Então, pessoal, olha, tivemos aqui um podcast muito emocionante, posso assim dizer. Eu posso dizer que esse é um dos podcasts que nós tivemos mais emocionantes. Ah, é? Fico feliz por isso. Eu tive até que me concentrar em alguns momentos, porque, sinceramente, as histórias que foram contadas aqui do Edvânio, da Dona Evita, são histórias muito comoventes. E para uma pessoa assim de coração mais leve, né? Leve, acaba derramando coração de manteiga, como diz a minha mãe. Acaba derretendo. Pois. Bom, nós já estamos acima do nosso tempo e vamos terminar já aqui o nosso podcast, mas antes gostaria de pedir ao Francis Ucota que mandasse os seus abraços para o pessoal lá em casa que esteja a seguir. E se tiver alguma coisa também para aproveitar e divulgar, este é o momento. Pois. Eu quero deixar um beijo, um abraço bem grande à tia Vivi. E a tia Vivi é a mãe do Edvânio. Por acaso, quando entrei na história, encontrei uma mãe super guerreira, que em momento algum, mesmo passando por todas essas dificuldades, ela sempre se manteve bem firme e tentava passar sempre um ar de guerreira, heroína mesmo para o filho.
não se demonstrava abatida e sempre deu todo o suporte necessário para o filho. Que hajam mais assim, então um abraço para a tia Vivi. Quero mandar um abraço bem grande à Fabiola Pontes, uma jovem que de alguma maneira também tem um coração super bom e ela tem estado comigo, teve comigo no Edvânio, na causa, teve comigo também a dar o suporte à Dona Evita e ela realmente faz parte também desse movimento. Quero mandar outro abraço bem grande ao grupo Cudebaqueça por repercutirmos a história. Eu tenho a plena certeza de que o que conseguimos também tem o dedo deles, porque eles estiveram lá, estivemos nas recolhas, andamos, fomos até a casa dela e tudo mais. Então, o mérito também é nosso, é do grupo Cudebaqueça. Quero mandar um abraço bem grande a todos que acompanham o meu trabalho, a todos que nas ruas, nas redes sociais, mandam mensagens de incentivo, de apreço. É gratificante para mim saber que têm esse carinho e esse amor por mim, pelo que eu tenho feito por amor também. Então, obrigado a todos que acreditam em mim, que acreditam nas minhas cenas, nos meus projetos e tudo mais. E um beijo bem grande e um abraço a tia Evita. Ela ainda não tem telefone. Ela ainda não tem telefone, mas um dia, quem sabe, ela vai ver. Então, um abraço para ela, nossa guerreira, nossa irmã, nossa mãe, se assim podemos dizer, alguém que nos fez entender muitas coisas. Com ela, consegui perceber que, mais uma vez, é super errado avaliarmos ou tirar conclusões precipitadas das pessoas sem antes conhecer. Fez-me entender o valor do pouco que a gente tem, porque há pessoas que quase não têm absolutamente nada. Fez-me entender que com vontade, com força de vontade, nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. Certo. E principalmente com fé, porque se ela não tivesse fé, se calhar não íamos nos encontrar. E ela, a essa altura, acredito que ainda continuaria nas ruas. Okay. Então ela orou bastante e em determinado momento Deus age dessa maneira na nossa vida. Usa outras pessoas para fazer chegar o seu amor, a sua atenção, o seu carinho. Okay. E eu penso que foi Deus que fez isso. De resto, continua a ser um jovem batalhador, um jovem determinado a correr atrás dos seus sonhos, um jovem que tem a plena certeza de que nasceu não para ser servido, mas para servir. Como? Não sei, são muitas formas que eu estou a descobrir. Nos últimos tempos tenho feito muitas coisas servindo em muitos setores que eu tenho a plena certeza de que vou descobrir uns tantos outros enquanto eu estiver a viver. Então, para mim tem sido uma experiência fantástica a viver e principalmente agradecer todos os dias por Deus nos dar a graça da saúde, porque sem ela nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Bom, a juventude agradece por ter uma figura como Francis Okota. Obrigado. Okay? Em Malães, em prol da cultura malangina. Não é? Obrigado. Ok, nós vamos aqui agradecer a presença do Francis por teres aceito o nosso convite a estar aqui conosco para falar sobre esse tema. Exato. Porque eu acredito que era do interesse de muita gente lá em casa, era do interesse da Cast Digital World. Então, passamos essa informação para todos aqueles que também nos acompanham. Francis Okota, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Desta que eu peço a todos vocês, para quem ainda não segue a nossa página Cast Digital World, aproveita já e seguir a página Cast Digital World, porque ainda teremos mais emissões aqui, teremos mais podcasts. Esta é só a 10ª emissão do Banda Podcast. Já estamos na 10ª emissão. É a 10ª emissão do Banda Podcast. Ainda virão mais emissões. E para vocês conseguirem acompanhar, é só seguirem a nossa página para poderem receber então as notificações cada vez que a gente vai entrar em direito para falar sobre um determinado tema. Francis Okota esteve cá conosco hoje. Quem sabe a próxima estará aqui para falar sobre um outro tema, até porque há muitos músicos reclamando sobre os promotores. Pois.
esse é um outro tema que esse é um outro tema que também levaria um enorme tempo aqui de conversa. Pois. Quem sabe um dia convidaremos o Francis Zucota e mais um outro promotor para estarem aqui a falar sobre estas reclamações dos nossos artistas cá na província de Manaus. Então, é tudo, pessoal. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, apesar de que parece que vocês ficaram um pouco comovidos, não conseguiram até comentar aí para deixar os vossos contributos, mas agradecemos todos aqueles que nos acompanharam e deixaram aí os likes. Agradecemos a todos vocês e esperamos ou contamos convosco na próxima emissão e tenham um bom apetite ao jantar. Fomos!